No início da criação, Adão e Eva habitavam um Éden pleno de beleza e inocência. Eles eram os primeiros seres humanos, moldados por Deus e imersos em um mundo de perfeição. No entanto, a tranquilidade desse paraíso estava prestes a ser desafiada. A curiosidade de Eva a levou a um encontro inesperado com a serpente, que a persuadiu a desobedecer ao único mandamento divino que lhes fora dado. Adão, por sua vez, estava dividido entre sua lealdade à sua companheira e a obediência a Deus. O ambiente ao seu redor começou a mudar, e com a desobediência, uma sombra de dúvida e medo começou a pairar sobre eles. Enquanto os dois enfrentavam as consequências de suas ações, um dilema profundo emergia. Quem seria o primeiro a sucumbir às consequências de sua escolha? O que estava em jogo era não apenas a vida deles, mas a própria essência da humanidade. A curiosidade em torno do destino de Adão e Eva crescia, deixando a expectativa no ar sobre quem, entre eles, enfrentaria o primeiro golpe da fatalidade. Assim, o Éden transformava-se em um palco de desolação, onde as emoções e dilemas morais se entrelaçavam, preparando o terreno para um desfecho trágico e revelador. A luz suave do amanhecer filtrava-se através das folhas das árvores frutíferas, criando um padrão dançante no solo do Éden. Adão e Eva, envoltos em uma atmosfera de harmonia, desfrutavam de suas manhãs tranquilas. Contudo, uma inquietação começava a brotar nas profundezas do coração de Eva. Enquanto caminhava ao lado de Adão, ela não pôde deixar de olhar para a árvore do conhecimento, sua silhueta imponente destacando-se contra o céu azul. "Adão", chamou ela, sua voz tingida de curiosidade. "Você já se perguntou o que há naquele fruto? Dizem que ele traz sabedoria." Adão parou, seu olhar fixo na árvore. "Eva, fomos instruídos a não tocar nela. O Senhor nos disse que, ao comê-lo, morreríamos. Não devemos questionar os desígnios de Deus." Eva franziu a testa, a dúvida começando a se formar em sua mente. Mas o que é a sabedoria, se não entender o mundo ao nosso redor? O que há de errado em querer saber mais? O silêncio pairou entre eles. Adão, sentindo a inquietação de sua companheira, respondeu: "O que sabemos já é suficiente para vivermos em paz. O desejo de saber mais pode nos levar a um lugar perigoso." Enquanto isso, a serpente, oculta entre as folhagens, observava com interesse. Ela sabia que a curiosidade de Eva era sua maior fraqueza. "Por que temer o conhecimento, Eva?" sussurrou a serpente, sua voz suave como o vento. "O fruto é bom, e quem come dele será como Deus, conhecendo o bem e o mal." Eva hesitou, sua mente girando em um turbilhão de emoções. O que acontece se simplesmente experimentarmos? O que podemos perder? Adão sentiu uma pontada de preocupação. A mudança no tom de voz de Eva não passou despercebida. Ele pensou consigo mesmo: o que se passa com ela? Será que esta curiosidade nos levará à ruína? Enquanto o sol se elevava, o céu azul parecia refletir a paz que antes reinava. No entanto, dentro de Eva, as sementes da discórdia cresciam, e um dilema moral começava a tomar forma. As dificuldades que antes eram simples, agora se tornavam complexas, e a escolha que teriam que fazer parecia se aproximar, como uma sombra no horizonte. A inocência do Éden estava prestes a ser testada, e cada um deles sentia o peso das decisões que estavam por vir. A luz do amanhecer começava a dissipar-se, dando lugar a um calor crescente que tornava o ambiente ao redor quase opressivo. Eva caminhava em círculos ao redor da árvore do conhecimento, seus olhos fixos nos frutos que pendiam, reluzentes sob a luz matinal. A serpente, não mais um mero espectador, havia se tornado sua confidente silenciosa, sussurrando promessas de sabedoria e poder. "Adão", disse ela, a voz cheia de uma determinação nova. "E se o Senhor não quisesse que conhecêssemos o bem e o mal? E se ele temesse que fôssemos iguais a ele?" A ideia brotou como uma flor em meio ao deserto, cheia de cores vibrantes e perigosas. Adão,
sentindo a tensão aumentar, olhou para Eva com preocupação. Eva, isso não é apenas uma questão de conhecimento. É sobre a nossa obediência, sobre a relação que temos com Deus. Ele nos fez para viver em harmonia, e essa árvore é o símbolo do que não devemos tocar. O conflito interno começou a se manifestar em seu rosto, e ele percebeu que suas palavras, antes com um peso de certeza, agora soavam como ecos de uma dúvida crescente. A serpente, percebendo a hesitação de Adão, decidiu intervir. O que é a obediência senão um grilhão? O verdadeiro amor é entender e escolher, não temer. Eva, a sabedoria está ao seu alcance. O fruto é delicioso e trará a você tudo o que deseja. Eva olhou para Adão, buscando sua aprovação. No entanto, ele se afastou, a angústia crescendo em seu coração. Não podemos arriscar tudo por uma curiosidade passageira. Ele murmurou, a voz trêmula. Ele começou a sentir o peso da escolha, não apenas em seu coração, mas também na atmosfera ao seu redor, como se as próprias árvores sentissem a tensão crescente entre eles. Eva, angustiada, refletia sobre seu papel. O que acontece se eu escolher não saber? Pensou. Estarei vivendo plenamente ou apenas existindo sob as regras de alguém que não compreende minha busca? A serpente, percebendo a batalha interna de Eva, sorriu ao ver a fissura na confiança que antes unia o casal. A tensão aumentava, e a inocência do Éden parecia se desvanecer, enquanto cada um enfrentava não apenas o mundo ao seu redor, mas também as tempestades que se formavam em seus próprios corações. A escolha se aproximava, e com ela, as consequências que poderiam mudar tudo. Eva sentia seu coração pulsar em um ritmo frenético. A cada volta ao redor da árvore, as palavras da serpente ecoavam em sua mente, insistentes e sedutoras. O conhecimento é liberdade, pensava, enquanto a árvore, com seus frutos vibrantes, parecia chamá-la. A ideia do que poderia ser, do que poderia alcançar, tornava-se cada vez mais difícil de ignorar. Adão, ela insistiu, não podemos viver na sombra do que nos foi dito. Não seria mais belo descobrir o mundo por nós mesmos? O que há de errado em buscar conhecimento? O olhar de Adão, uma mistura de temor e dúvida, apenas a instigava mais. A pressão crescente em seu peito era quase insuportável. Adão, por outro lado, sentia-se como um barco à deriva em um mar de incertezas. Ele sabia que a obediência era a âncora que os mantinha seguros, mas a dúvida lançava ondas furiosas em seu interior. Eva, e se estivermos errados? E se as consequências forem mais terríveis do que podemos imaginar? A angustiante possibilidade de perder tudo o que conhecia o paralisava. Era um dilema que pesava sobre sua alma. O narrador observava a cena, notando como a tensão entre os dois amplificava-se a cada instante. A serpente, com um brilho cínico nos olhos, parecia se alimentar da discórdia que surgia. As folhas da árvore começavam a sussurrar, como se também quisessem participar do debate, e a atmosfera se tornava carregada de uma eletricidade palpável. Eva, lutando contra a pressão emocional, sentia-se dividida. Se eu não fizer isso, estarei abandonando minha essência, minha curiosidade. Mas o que acontece se eu falhar? E se a sabedoria não for tudo o que eu imagino? A incerteza a consumia, e a ideia de escolher o desconhecido começava a parecer irresistível. Adão, percebendo a transformação de Eva, sentiu uma pontada de desespero. Ele queria protegê-la, mas, ao mesmo tempo, a ideia de perder sua liberdade de escolha o aterrorizava. E se, ao escolher, perdermos o que realmente importa? O que nos faz ser quem somos? A voz dele tremia, e seu coração se apertava. As decisões se tornavam cada vez mais difíceis, e a serpente, observadora, sabia que o clímax da história se aproximava. A inocência do Éden estava em jogo, e a escolha que fariam não apenas definiria seus destinos, mas também moldaria o futuro da humanidade. A tensão estava no auge,
e a linha entre o conhecimento e a ignorância começava a se desfazer, levando-os a um abismo de consequências que mal podiam imaginar. Eva, com o coração acelerado, deu um passo à frente, decidida a romper a barreira que a impedia de alcançar a fruta proibida. A serpente a observava, seus olhos cintilando de expectativa. Ela sentiu uma onda de coragem misturada com medo, uma tempestade de emoções que a fez hesitar por um breve momento. Eu preciso fazer isso, pensou. A ideia de liberdade a envolvia, e ela não podia mais permitir que o medo a segurasse. Adão, por outro lado, sentiu seu estômago revirar enquanto via Eva se aproximar da árvore. Eva, não! Sua voz ecoou, mas a determinação dela era mais forte que a incerteza que o dominava. Ele viu seus dedos tocarem a casca rugosa da fruta, e um turbilhão de sentimentos o invadiu. Desespero, amor e, principalmente, um profundo temor pelo que estava por vir. Este é o nosso destino, Eva murmurou para si mesma, em uma mistura de coragem e desespero, enquanto segurava a fruta em suas mãos. A sensação era elétrica, como se o mundo ao seu redor estivesse aguardando sua decisão. O tempo parecia ter parado, e cada respiração tornava-se um eco do que estava prestes a acontecer. O narrador, observando essa cena tensa, sabia que tudo estava prestes a mudar. A serpente sorria, satisfeita com a discórdia que havia semeado entre os dois. A árvore, agora mais imponente do que nunca, parecia vibrar com a energia da escolha que estava prestes a ser feita. O dilema moral que pairava no ar era palpável, e o clímax se aproximava. Eva, em um momento de clareza, olhou para Adão. «Podemos fazer isso juntos», disse, a voz quase um sussurro. Mas ele, com lágrimas nos olhos, não conseguia encontrar as palavras. Um silêncio pesado pairava entre eles, enquanto Eva finalmente levava a fruta aos lábios. O sabor doce e proibido prometia um novo horizonte, mas também trazia consigo a sombra do desconhecido. Assim que os primeiros sucos da fruta tocaram sua língua, uma onda de consciência a atingiu. Conhecimento, dor, paixão e uma sensação de perda inundaram seu ser. O Éden estava mudando, e as primeiras sombras da consequência começaram a se desenhar ao longe. Adão, testemunhando o ato, sentiu seu coração se despedaçar, em um misto de amor e desespero. O que havia sido um paraíso agora se tornava um campo de batalha moral, e a inocência do mundo estava prestes a se desvanecer. Eva sentiu um turbilhão de emoções, enquanto a essência da fruta se espalhava pelo seu corpo. O conhecimento adquirido era avassalador, e com ele vinha uma realidade que antes parecia distante. O que eu fiz? Pensou, quase em pânico. A sensação de liberdade que sonhara se misturava à culpa e ao medo. Ela olhou para Adão, buscando seu apoio, mas o olhar dele estava perdido, como se a luz de seu mundo tivesse se apagado. Adão, por sua vez, sentiu o peso do que estava acontecendo. Ele sabia que a inocência se esvaíra, e a simplicidade de sua vida no Éden agora era uma memória distante. Como podemos voltar atrás? Pensou, sentindo seu coração pesado com a dor da traição e da perda. A confiança que antes compartilhavam agora parecia um fio tênue, prestes a se romper. Ele queria consolar Eva, mas as palavras falhavam diante da realidade que se desenrolava. O narrador, observando essa transformação, reconheceu a gravidade do momento. As folhas da árvore pareciam sussurrar verdades há muito ocultas, enquanto o brilho do Éden começava a se apagar, dando lugar a um futuro incerto. Eva e Adão estavam à beira de uma nova era, repleta de desafios e ensinamentos. A dor da escolha agora se manifestava em suas expressões, e a vida que conheciam estava prestes a ser irrevogavelmente alterada. Eva fechou os olhos, tentando processar o que acabara de experimentar. Eu pensei que isso nos daria poder, mas agora vejo que a verdadeira força vem da união e da inocência que perdemos, refletiu. A nova realidade era um chamado à responsabilidade,
e ela sabia que, juntos, precisariam enfrentar as consequências de suas ações. Adão, por sua vez, começava a entender que a verdadeira essência do amor e da parceria não estava apenas em compartilhar momentos de alegria, mas também em enfrentar os desafios que a vida lhes impunha. Ambos perceberam que a escolha era apenas o início de uma jornada e que, apesar da dor e da confusão, precisariam encontrar um caminho a seguir. O Éden poderia ter se transformado, mas havia um novo horizonte à frente, esperando para ser descoberto. Eva e Adão se encontraram em meio à devastação que sua escolha havia causado. O Éden, uma vez repleto de luz e harmonia, agora refletia a realidade amarga de suas ações. O peso da culpa e da responsabilidade pairava sobre eles como uma nuvem escura. Ao olharem um para o outro, um entendimento silencioso surgiu. Não havia como voltar atrás, mas ainda havia um caminho a seguir. Precisamos aprender com isso, disse Eva, sua voz trêmula, mas resoluta. A verdadeira força não está em desafiar a ordem, mas em aceitar nosso papel neste mundo. Adão assentiu, sentindo que a inocência perdida poderia dar lugar a uma sabedoria nova. Eles decidiram que, mesmo enfrentando as consequências, iriam buscar um novo propósito juntos, como parceiros em uma jornada que exigiria resiliência e compreensão. O narrador, observando a transformação dos dois, percebeu que a experiência de Eva e Adão não era apenas sobre a perda, mas sobre o crescimento que vinha da dor. A justiça divina, embora severa, não era punitiva, mas uma oportunidade para a redenção e a compreensão. Assim, a história deles tornou-se um testemunho da capacidade humana de aprender e se adaptar. Em sua reflexão final, Eva pensou: o conhecimento é um fardo, mas também é uma bênção. Aprendi que não podemos mudar o passado, mas podemos moldar o futuro com nossas ações e escolhas. O narrador então concluiu: e assim, Eva e Adão, ao enfrentarem as consequências de suas decisões, descobriram que a verdadeira sabedoria reside em aceitar a responsabilidade e buscar um propósito maior, mesmo nas adversidades. Eva e Adão, agora cientes do peso de suas escolhas, se lançaram em uma jornada de autodescoberta. A devastação ao seu redor servia como um lembrete constante das consequências de agir fora dos parâmetros estabelecidos. Cada passo que davam no solo árido do Éden os confrontava com a realidade de que o conhecimento sem sabedoria pode ser destrutivo. Eles aprenderam que há um delicado equilíbrio entre a liberdade de escolha e a responsabilidade que vem com ela. Em meio à dor, Eva refletiu sobre a relação que tinham com Deus. Antes, pensou, éramos guiados pela inocência. Agora, somos chamados a entender os desígnios divinos em um nível mais profundo. Essa nova perspectiva não era apenas uma pena imposta, mas um convite a um relacionamento mais autêntico com o Criador. O conhecimento adquirido por meio da experiência trouxe uma nova dimensão à sua fé, que não mais se apoiava apenas na obediência cega, mas na compreensão e na aceitação das leis naturais e espirituais que regem o universo. Adão, por sua vez, percebeu que a verdadeira obediência não é apenas a submissão a uma autoridade, mas a disposição de aprender e crescer a partir das lições da vida. Ele viu que o amor e a fé se entrelaçam, formando a base para uma verdadeira relação com Deus. O que antes parecia um simples mandamento, agora se transformava em um chamado à maturidade espiritual e ao amor incondicional por si mesmos e pelos outros. A partir dessa nova compreensão, eles começaram a cultivar o solo do Éden, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Plantaram sementes de perdão, compaixão e esperança. A jornada de cada um tornou-se um reflexo da busca por um propósito maior, um convite à transformação interior que reverberava em suas ações no mundo ao seu redor. A cada dia, eles aprendiam a abraçar a complexidade da vida, a aceitar que a dor e a alegria coexistem e que, em última análise,
A escolha de como reagir é sempre deles. Aprendi que nossas escolhas moldam não apenas nosso destino, mas também o de outros ao nosso redor. Eva ponderou em um momento de introspecção. Devemos ser conscientes do impacto que temos, pois cada ação ressoa com as vidas que tocamos. Para ela, a verdadeira sabedoria residia em saber que as lições mais valiosas vêm das experiências difíceis e que, mesmo através da dor, é possível encontrar um caminho de crescimento. O narrador, observando essa transformação, concluiu que a história de Eva e Adão é um testemunho da resiliência do espírito humano. Eles não se deixaram abater pela culpa, mas escolheram se erguer e aprender com suas falhas. A moral da história é clara. Mesmo diante das adversidades, a busca por um propósito maior e a disposição de aceitar a responsabilidade transformam não apenas nossas vidas, mas também a vida daqueles que nos cercam. As lições aprendidas por Eva e Adão podem ser aplicadas em cada um de nós. Em um mundo que muitas vezes parece caótico, podemos encontrar sentido ao cultivar relacionamentos profundos, praticar a empatia e fazer escolhas conscientes. Ao enfrentarmos as consequências de nossas ações, temos a oportunidade de nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Essa jornada de crescimento pessoal e espiritual nos permite não apenas superar os desafios, mas também inspirar outros ao nosso redor. Assim, a história de Eva e Adão nos convida a refletir sobre nossa própria relação com o conhecimento, a fé e a responsabilidade. A verdadeira sabedoria é um caminho contínuo, uma busca incessante que nos leva a um entendimento mais profundo de nós mesmos e do mundo. Que possamos, como eles, abraçar a complexidade da vida e encontrar um propósito maior em nossas escolhas diárias.